Amém, irmãos, Pai Senhor. Hoje nós estamos na lição número 43, é a segunda parte do estudo da aula anterior, que é ao restaurar Israel. Nós começamos o capítulo 44, hoje nós começamos o capítulo 43 ontem, vamos terminar o capítulo 44 hoje, terminar esse tema. Nosso texto inicial vai ser Isaías, capítulo 44, do 1 até o 13, depois que nós terminarmos vamos fazer o restante do capítulo. Isaías 44, do 1 até o 13, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos continuam a leitura. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim? Amém. Ó amado, ali na tradução dela, por causa de ser a ARC, né, Almeida Revista Corrigida de 69, fala Jesurum, né? Então essa palavra Jesurum ou ó amado, literalmente quer dizer reto. Tem uma referência disso aí em Deuteronômio 33:5. Pode ler lá para mim, para ver que a sua tradução é essa. Termo carinhoso usado para Israel. Pode ler. Foi ele de Jesurum, quando se congregam os cabeças do povo com as tribos de Israel. Então esse termo também é empregado ali no passado, né, que quer dizer, né, no hebraico, reto, o reto. Então, Deus fala: ouve, ó Jacó, servo meu, Israel, a quem escolhi. Deus agora vai começar a falar novamente com o seu povo a respeito dessa idolatria que ele estava vendo. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre, ó amado Jesurum, a quem escolhi. Pode passar? Deus em nós. O derramar do Espírito de Deus aqui, ele declara: olha, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui ele estava falando já de quando Jesus Cristo enviou o Espírito Santo lá no Pentecostes, que foi o primeiro derramar do Espírito Santo dele. Viu como que é distante a data daquilo que ele está falando, e como ele está predizendo já algo que aconteceria mais de 700 anos depois, né? Aqui, Isaías é por volta de 750 anos antes de Cristo. Isso aqui foi acontecer quase 800 anos depois, para falar a verdade, né? Quase 800 anos depois, Jesus já tinha subido, né? Já tinha passado uns 50 anos, olha, do ano zero, e foi quando o Pentecoste, né, recebeu aquele derramar do Espírito Santo. Então ele fala: derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade, porque antigamente o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus declara que ele trabalhava nas pessoas de forma individual e por um período curto de tempo. Por exemplo, quando Deus derramou o Espírito Santo dele sobre Saul para poder governar o reino de Israel, mas o Espírito Santo de Deus partiu de Saul, e até veio um demônio que lhe perturbava, né? Depois o Espírito se apossou sobre Davi, né? Mais posteriormente sobre um homem chamado Gideão, né? Ou anteriormente sobre um homem chamado Gideão. Fez um período no tempo na vida dele, e assim Deus enviou o Espírito dele algumas ocasiões para algumas pessoas por uns períodos curtos de tempo, para poder trabalhar com o agir dele. Mas quando o Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre a terra, esse foi um derramar perpétuo. Então quem recebe o Espírito Santo de Deus hoje, ele recebe o Espírito até o último dia, qual ele vai ser recolhido juntamente conosco. Ele é o penhor, ele é uma garantia de que Jesus vai te buscar, porque ele não vai ficar sem o Espírito dele. Então ele vai pegar o Espírito dele, vai levar, e você está junto com o Espírito está em você, você sobe junto com o Espírito Santo de Deus, né? Então ele tem esse trabalho hoje no ser humano da salvação, né? O Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dessa forma é a trindade, né, da salvação. Então ele faz essa parte na sua vida, para você ser convencido de que você é um pecador, você precisa de Cristo. Sem ele é impossível você chegar até a salvação. Tanto é que eu sempre relato isso. É por isso que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai confirmar a tu e teus irmãos. Mas por que ele falou isso para Pedro, se Pedro andava com ele o tempo todo, se Pedro era um grande exemplo de um discípulo de Cristo? Porque Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo sobre a vida dele. Então é interessante a gente pensar nesse ponto, né? Então o derramar do Espírito Santo sobre o homem se deu a partir do Pentecostes. O que antes era o privilégio de poucos por um tempo determinado, hoje é morada na vida
dos filhos de Deus, e com ele o preço do sangue de Cristo, nos tornamos propriedade de Deus, que é o que ele fala aqui nos versículos seguintes. No versículo 5 ele fala: um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará no nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por seu sobrenome tomará o nome de Israel. Olha só, então, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, quando Cristo nos recebe para nós sermos salvos, nós podemos dizer o que? Eu sou do Senhor. Nós somos agora feitos filhos de Deus. E tem um detalhe interessante que ele fala, né? Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, porque pela descendência da promessa de Abraão, nós somos Israel de Deus. Aqui ele está falando de um povo que nem é do povo de Israel, por isso ele fala, vai tomar o sobrenome Israel, porque nós não somos do povo de Israel, mas agora nós participamos do povo de Israel por causa da salvação de Cristo. Olha só como ele está falando de Jesus aqui o tempo todo. Eles não entenderiam isso de forma alguma, porque isso é uma coisa que no futuro as pessoas iam ver, e hoje nós entendemos. Pode passar? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Então, desde o começo dos primórdios da humanidade, Deus está trazendo profecias. Aliás, o primeiro que profetizou sobre Jesus foi Deus, né? Tem pessoas que perguntam isso aí, né? Parece até uma pegadinha. Fala assim, quem foi o primeiro que profetizou sobre Jesus? Aí um vai lá e pensa assim, foi Davi. Não, o outro não. Moisés já tinha falado de Jesus lá no começo, quando saiu do Egito, falou que viria alguém semelhante a ele, ou ele não era o digno de desatar as correntes dos pés. Aí o outro fala assim, não foi Moisés, foi Enoque. Enoque foi o primeiro que profetizou sobre Jesus, o sétimo depois de Adão, que viu a vinda de Jesus. Aliás, Enoque viu a segunda vinda de Jesus, né, com seus anjos, com seus milhares de milhares, para a guerra do Armagedon. E aí eu te falo, foi Deus o primeiro que profetizou sobre Jesus, lá no Éden, quando ele falou que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando de Jesus. Então, o primeiro que trouxe as profecias para o homem foi o próprio Deus. E ele fala, que o declare e o exponha perante mim, né? Quem que faz isso? Quem que há como eu que faça essas coisas como eu fiz desde o princípio? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo ouvir, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Então ele fala, o seu povo, né, o povo de Israel, era a própria testemunha de Deus de todas as coisas que ele já tinha predito, porque principalmente as coisas foram preditas para o povo de Israel, e quando era para o povo de exterior, ele usava alguém de Israel para poder profetizar, né? E ele mesmo declara, não há outro além de mim. Ele faz essa pergunta, né? Quem há além de mim? E ele mesmo diz, não há outra rocha que eu conheço. Ele mesmo fala, não tem outro Deus, não existe outro Deus, que nem mesmo ele conheça. Então, realmente não existe. Mais uma vez Deus faz lembrar que ele prediz as coisas para o seu povo e declara que tudo que fala será cumprido, e o seu povo era a sua própria testemunha disso. Pode passar? Outro ataque devastador à idolatria planejada para a ocasião vindoura em que os judeus se veriam expostos à idolatria na Babilônia. Então aqui do 9 até o 20, que nós nem lemos ainda, ele começa a falar sobre isso, né? Falando a respeito da idolatria que eles viriam lá na Babilônia, e Deus atacando novamente a questão da idolatria, explicando para o homem que tudo aquilo que eles estão vendo era só visual, não era nada espiritual, e não era nada, não tinha poder algum, porque eram simplesmente coisas feitas pelo homem. É tudo que vocês leram aqui agora, né? Ele fala, os artífices, né, fazem imagens de escultura que são nada, né? O versículo 9, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, não presta para nada.
eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, porque ele mesmo que fez essas imagens, né? Nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. Então os próprios homens ficam confundidos, porque eles fazem um negócio que não tem poder algum, que não vai fazer nada, e eles declaram que aquilo ali é o Deus deles. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Como que um Deus vai ser formado por uma pessoa? Então você é o criador do seu próprio Deus. Você cria o seu Deus e você adora ele, mas que coisa absurda, né? Pensar dessa forma. Então ele fala: eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Então o próprio que fez o seu Deus, ele nada mais é do que um homem, menor do que o homem, porque foi o próprio homem que o fez. Então ele fala pela lógica, ele faz o homem entender que aquilo ali não tem poder nenhum. Ele só né? faz alguma coisa e o diabo engana naquele objeto. Mas também o diabo, ele age pela permissão de Deus, né? Ele é um anjo, tem os seus poderes, né? Ele é um querubim, assim como tem querubim no céu, ele é um querubim aqui na terra, só que ele faz as coisas más, né? E ele age de acordo com a vontade de Deus. Quando ele foi tentar a vida de Jó, ele chegou em Deus e começou a tentar Deus, né? Ele falou para Deus: olha, Jó é assim, assim, assado, porque o Senhor dá tudo para ele, mas também não tem castigo, não tem punição, não tem não sei o que. Ele falou assim: vai lá, faz isso, faz aquilo. Deu o limite para ele, falou: você não tira a vida dele, mas faz isso, faz aquilo. Se Deus não deixasse ele fazer, ele não ia fazer. Ele não tem essa autoridade, né? Então os demônios, o inimigo, o diabo, né, muitas vezes até opera por essas imagens de esculturas, para as pessoas ficarem cada vez mais confundidas e não verem o poder de Deus, né? Então eu acredito sim, né, que o diabo pode sim usar uma coisa dessas para as pessoas ficar cada vez mais cegas. Que Deus permitiu que fizesse lá, porque Deus não aceita o desafio, né? Ele não rejeita o desafio. Então ele fala: eu confio no homem que eu deixei lá, ele vai ter condições de suportar. Ah, sim. Então Deus fortaleceu a fé de Jó, e mesmo que todos os abandonaram, todos foram contra ele, mas ele aguentou firme até o final. E ele falou: para mostrar para o diabo que tem homem que tem fé, tem confiança em Deus. Que suportou até o próprio inimigo, né? Até o final. Suportou até o próprio agir do diabo. Isso porque Jó achava que era Deus, né? A mesma coisa Moisés, né? Quando Moisés entrou no Egito, o demônio deve ter ficado furioso, né? Quando ele falou que ia tirar o povo dele lá. Moisés punha uma praga, o demônio vinha e fazia igual. Até a quarta, quinta, parece que o diabo fez a mesma coisa. Depois não deu mais, né? O sacerdote. Ao que chegou num lugar, Deus falou: agora chega, diabo, agora você não tem poder mais para isso, acabou. Agora é minha vez e acabou, né? Aí ele estabeleceu um limite ali, o diabo parou. Acabou. E eles viram que o Deus dele não tinha o poder que Deus tinha. Até ali eles achavam que o diabo, o demônio dele lá, o deusinho dele lá, poderia suportar as pragas de Moisés. Achavam que Moisés era um feiticeiro, um necromante ali, que podia ir até no ardor só. Quando eles viram que a coisa era diferente, aí eles viram o demônio dele lá, o deusinho dele lá, não podia mais nada. Aí ele continua falando assim, ó: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. Então, o homem que faz o ídolo é um homem normal. Se não beber água, morre de sede, desfalece. Tem fome, tem sede, tem sono, cansa, fadiga. Então ele não é um Deus suficiente para fazer um Deus, né? E o Deus que ele faz então não é nada, é só uma imagem de escultura.
o qual as pessoas se prostram, né? Pode ser um ferreiro, pode ser um artífice, há outras traduções ali fala o carpinteiro, né? Pode ser um ourives que trabalha com ouro, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. O artífice em madeira ou o carpinteiro, né? O marceneiro, ele estende o seu cordel porque eles não tinham uns quadros decentes naquela época, não tinha uma coisa reta, que eles tivessem certeza que aquilo ali ia ficar reto mesmo. O que eles faziam? 2 pregos numa ponta, bota uma linha, solta o cordel bate a linha ali e fica retinho. É o jeito que muito gesseiro ainda usa até hoje, para poder marcar a parede, para poder colocar o gesso. Então, isso é um cordel. Pode segurar alguém também, e aí coloca uma tinta, né, na corda, ou água mesmo, e bate e fica aquela linha, né? E com um lápis esboça uma imagem, então ele alinha, esboça a imagem, alisa com a plana, vai tirando as rebarbas, marca com um compasso, faz semelhança e beleza de um homem, e que para que possa morar em uma casa. Então faz uma casinha para ele, faz uma imagem com um homem, e fala, agora esse aí é o nosso Deus, nós vamos nos prostrar diante dele. Não é muita ignorância? Quando os filhos de Israel fizeram no deserto, vamos fazer um Deus para nós que vai na nossa frente. Fizeram um bezerro de ouro que não andava. E da onde que eles tiraram essa ideia? É por causa do quê? Por causa do cativeiro do Egito. Ele falou que ia apanhar a frente dele. O bezerro ia na frente se alguém carregasse, senão não ia. Então, é o homem, né, sendo cego, guiando cego por buraco. É porque eles aprenderam isso no Egito, 400 anos de idolatria, né? E agora eles veriam a idolatria na Babilônia também. Então Deus já estava falando para eles, né? Apesar de que muitos que estavam ouvindo isso aqui não iam estar vivos para poder ver esse cativeiro, mas outros já estariam. Se Deus avisasse Moisés que o povo ia ficar 70 anos no deserto, você acha que alguém ia sair do Egito? 40. Não, 40 anos no deserto, você acha que alguém ia sair do Egito? Talvez nem quisesse sair. Não saía, eles ficariam lá. É que eles pensaram assim, ó, bom, Deus vai tirar nós daqui uma semana, nós estamos numa terra prometida, sem guerra. É 6 dias. É 6 dias de caminhada. Sem guerra, sem nada, nós chegamos lá e tomamos posse da terra que manda leite e mel e acabou. Eles não sabiam que eles iam enfrentar gigantes pelo caminho, guerreiro, homem forte, porque eles não conheciam nada fora do Egito. Nada. Eles não sabiam que tinha gente morando na terra. Mas tudo que eles fizeram, Deus estava preparando eles para poder entrar, né? É que se entra aquele povo lá, tudo despreparado, sem treinamento de guerra, eles iam morrer tudo. Exatamente. Então Deus falou, não, vamos deixar esse povo aí e outra. Então o pecado também, né? Também. Aí o que Deus fez? Primeira coisa, passou esse mar vermelho, deixou uma barreira de água atrás dele que ele não podia voltar. Para eles também. Ele não podia voltar. É uma barreira para eles também. Agora eles estão no deserto, ou eles vão para frente, ou eles ficam aqui. Então, aí Deus foi levando eles fazendo morte com eles, fazer eles parar, ficar um tempão ali parado no mesmo lugar, sem mexer, para depois levar eles até a guerra. Exatamente. Bom, então, agora a gente vai para a próxima parte do nosso texto. Nós vamos lá para o capítulo 44, do 14 até o 28, para a gente encerrar esse assunto aqui. Vamos fazer essa parte aqui. Aqui, ele continua falando da ignorância do ser humano, né? Então, o versículo 14 até o versículo 20, ali, na verdade do 9 até o 20, ele continua falando a respeito do ser humano que vai lá e faz o homem. Agora fica mais bizarro e fica mais ignorância, né, latente do ser humano aqui na construção do ídolo. Então ele fala assim, o homem vai lá, ele corta praças de cedros, né? Ele vai no bosque, acha lá um pinheiro, planta a árvore, né? Corta a árvore. E o que ele faz com essa árvore? Para que serve essa árvore? Serve para ele, né? Cortar, fazer sua casa, né? Com aquela madeira. Aí ele queima no fogo, metade dela, né? Ele usa para cozer, né? Para comer. Ele fala que ele faz uma lareira ali, coloca ali o fogo. Aí ele fala, agora já me aqueci, agora já vejo o fogo, já vejo a luz, né? E aí ele olha assim e vê um pedaço de madeira sobrando. Ele fala assim, pô, o que eu vou fazer com isso? Já sei, vou fazer um Deus. Vai lá, pega aquele pedaço de madeira, né? Ele fala no versículo 19, então, do resto, faz um Deus. Então sobrou madeira ali, não tem o que fazer, já aqueceu, já comeu, já fez sua casa, já construiu tudo, já não tem mal o que fazer com a madeira, vamos fazer um Deus, né? Então arrumou um pedaço de madeira, fez uma imagem de escultura,
ajoelha-se diante dela, prostra-se, dirige a sua oração. Olha a devoção do ser humano, dirige a sua oração àquela imagem e fala: livra-me, porque tu és o meu Deus. Foi ele mesmo que fez o Deus. Por que a gente não pode, né, irmãos? Tem que pensar nisso. A gente não pode querer reproduzir a imagem de Deus. Primeiramente, você não sabe como é que é Deus. Deus nunca se revelou para ninguém. Uma vez eu falei isso aí, a pessoa ficou brava comigo. Falei assim: ó, nunca ninguém viu Deus. Eu falei, a pessoa ficou uma fera comigo, porque a gente vê Deus no agir nosso, porque a gente vê Deus. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da imagem de Deus. Eu estou falando que ninguém nunca viu Deus pessoalmente. Ele mesmo fala que ninguém pode ver Ele. Ninguém nunca viu Deus. O máximo que nós vimos foi a pessoa de Jesus, né, na terra. E quando João viu Jesus lá no paraíso, lá no céu, ele já queria cair como morto, porque ele viu alguém que é inefável, né, um poder absoluto. E a imagem de Deus nunca ninguém viu. E o ser humano quer representar Deus. Para ele estar aqui na terra, ele teve que rebaixar, humilhar. Ele ficou como toda a um sua homem. grandeza, tirar toda a sua glória. É lógico, imagina Jesus descendo, rasgando o céu em glória, né, com sua roupa maravilhosa, pegando fogo, vestido. Gente, quem que ia olhar para um ser desse e não ia morrer de medo? Todo mundo ia aceitar a salvação de Jesus, era muito fácil. Ele descia do céu lá e falava assim: ó, quem quer ser salvo por mim? Aí tá aquele anjo brilhando lá, pegando fogo, com os olhos reluzentes e tudo mais. Todo mundo ia querer aceitar. E ele fala assim: ó, quem não quer aceitar? Ele abre o inferno assim embaixo dele e fala: se vocês não me aceitar, vocês vão para lá. Oh, coisa fácil. Quem que não ia aceitar Jesus? Aí o diabo também ia fazer igual ele fez com João, né? Falou assim: ó, também, ó, o que você está fazendo aí? Né? Entende? Então, ninguém nunca viu a grandeza de Deus, né? É porque Deus, a coisa que Deus mais detesta é a idolatria. É o que Ele mais sente ódio, é a idolatria. Porque isso é desafiar o poder dele. Idolatria, a pessoa faz um santinho lá, de barro, de madeira, de ouro, de qualquer coisa, se prostra diante daquilo e fala que aquilo é o Deus. Imagina Deus vendo isso. Ele que fez todas as coisas, fez até o barro que você fez, o santo que você está adorando. E ele sabe que aquele santo não é nada. Porque os santos homens de Deus, que morreram no passado, que defenderam o nome de Cristo, né? Os discípulos, os apóstolos, os homens da Bíblia, os homens do nosso tempo, né? Que hoje o povo fala que é santo. Esses homens, chegou lá no céu, né? Eles não fazem nada. Nem a santa mãezinha de Deus, não faz nada, gente. Ela não tinha poder para operar nada, nunca teve. E aqui na terra, te digo mais, se ela não aceita Jesus como Salvador dela, ela ainda ia para o inferno. É isso que acontece, entende? Jesus chegou na festa lá, que acabou o vinho, a mulher Maria, Deus chegou para ele e falou com ele: Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Ele falou o que para ela? O que tenho eu contigo, mulher? Você sabe que as poder, então ela mesmo devia transformar. Com certeza. O que tenho eu contigo, mulher? Aí ela fala assim: ó, olha, faz tudo o que ele mandar. Faz tudo, falou para o servente. Ele é Deus, né? Aí que ele entrou em ação, né? É porque ele quis. Então, porque Ele não tinha nada a ver com isso. O casamento não era dele. Aquele milagre que Jesus fez no casamento lá em Caná da Galileia foi o primeiro milagre de Jesus na terra? Bom, o fato dele ter nascido de uma mulher virgem já foi o primeiro milagre, né? Mas o primeiro milagre que os, né, o primeiro milagre que as pessoas viram ele operando foi aquele. Porque, começou a contar o milagre dele depois de 33 anos dele, 30 anos dele. Antes, pode ser que ele já fez muita coisa ali que não é registrado. Não foi registrado porque ele não estava trabalhando ainda. Ele ainda não tinha sido batizado, ele ainda não tinha começado o ministério dele como Deus aqui na terra, né? Como Deus. Mas pode ser que, como criança, adolescente, ele já tinha feito muitos outros milagres. Quando ele estava lá interpretando a Bíblia lá na frente dos
Então, assim, visualmente falando, que as pessoas viram ele agindo com um poder inigualável, você pode dizer que esse aí é o primeiro milagre, porque ele transformou água em vinho, né? Ninguém nunca fez isso. Então, foi uma coisa absurda, né? Então, ali do 14 até o 20, que absurdo ver que o mesmo pedaço de madeira usado para o fogo, né, para cozer, para tudo, também poderia ser transformado em ídolo. Adorar um pedaço de árvore é o mesmo que se alimentar ou se apacentar com cinza, né? É o que ele fala aqui. Vamos continuar. Onde que eu parei? 17. Peraí, não, o texto. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudam os olhos para que não vejam e o seu coração já não pode entender. Então o ser humano é cego, tapado, não consegue enxergar a realidade da coisa. Nenhum deles cai em si, não há conhecimento nem compreensão para dizer metade. A pessoa não tem entendimento para dizer o que? Metade daquela madeira, né? Eu queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Eu faria do resto uma abominação, ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado se iludiu, que é o que eu acabei de dizer ali, né? De madeira, que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não é mentira aquilo que confio. Então o ser humano simplesmente não consegue enxergar que ele mesmo fez a idolatria que ele está adorando, né? Então vamos continuar agora, sim, o texto pode ler aí, versículo 21. Teve gente no passado. Pode ler. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Cantai alegre vós, ó céu, porque o Senhor fez isto. Exultai as partes baixas da terra, e vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó, glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde dentro. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e a terra também. Sim. E desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. Sou eu quem ensino a palavra, a seu servo, cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, a cidade de Judá serei edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Fingindo no fogueiro, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz que Ciro é o meu pastor e quem cuidar, tudo me atrás, dizendo, mantenha Jerusalém, ser edificada e ordem, funda-te. Quem redime, quem cuida, quem zela para o seu povo é Deus, não há outro. Israel não pode esquecer nem desviar o seu olhar, pois sempre caíam no pecado da idolatria. Então ele fala novamente aqui, né? Quem redime suas transgressões, quem cuida de você, quem te forma, né? Como você leu ali no versículo 21, 22, né? Quem cobre seus pecados como uma neve, quem perdoa, né, suas transgressões, faz confundido, né, as idolatrias, os que fazem a profecia dessas mentiras, lá no versículo 25, né? Enlouqueço os sábios, sozinho no céu, ele fala, e faço todas essas coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho
espraiei a terra. E Deus fez tudo que a gente conhece, tudo que a gente não conhece, né? E Ele tem que ficar declarando sempre isso para o ser humano lembrar que um pedaço de madeira, que um pedaço de ouro, de barro, não é o Deus deles, né? Se você não tem Cristo hoje, você não tem nada, você não tem a vida eterna, você tem a condenação eterna. Pode passar? O povo sempre caía nesse mesmo pecado de idolatria. Então logo eles iriam para a Babilônia, e daqui uns 70 anos eles seriam cativos, mais ou menos, né? 70, 75 anos eles seriam levados cativeiro, e eles iam passar por toda aquela questão da idolatria de novo, durante também uns 70 anos, mais ou menos, de cativeiro que eles tiveram. Então, do 24 até o 28, de encerrar, somente o Deus verdadeiro é capaz de prever o futuro com absoluta precisão, né? Ele fala que confirma a palavra dos meus servos e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Então ele envia os mensageiros, ele envia os servos para poder falar a sua profecia, e ele faz cumprir as suas palavras. É capaz de prever o futuro com absoluta precisão. Nesse caso, a volta do exílio para reconstruir Jerusalém e habitar a cidade, que ele fala aqui em sequência, ó. Então, ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas eu as levantarei. Então Deus estava falando já do cativeiro e do retorno do cativeiro, que eles iam reconstruir a cidade de Jerusalém, porque ela seria destruída ainda, né? Que digo às profundezas das águas, seca-te e secarei os seus rios. E digo de Ciro, ó, já estava falando de Ciro aí, hein? Ele é o meu pastor, e ele cumprirá tudo que me apraz. E digo também de Jerusalém, será edificada e o templo será fundado. Olha só, aqui foi muito claro, aqui foi uma coisa muito específica. Ele falou de Ciro, 150 anos antes de Ciro fazer isso. Ciro não tinha nem nascido, e ele já tinha falado que Ciro seria quem libertaria o povo, e que eles voltariam para Jerusalém e reconstruiriam o templo, reconstruiriam a cidade, né? Ela será, aqui, Jerusalém será edificada e o templo será fundado. Então, Jerusalém habitar na cidade, profecia feita por Isaías 150 anos antes do seu cumprimento. Então isso aqui foi uma coisa muito clara, muito específica, né, para o povo acreditar. Então, próxima lição aí, capítulo 45 também, vamos fazer o capítulo todo, que é falando ao usar Ciro, amém?